Bom, isso é uma questão básica que é justamente a preparação para interpretar um cego. Como que foi? Você sentiu a necessidade de, enfim, conversar com pessoas que estão nessa posição? Como que foi? Então, fiz algumas visitas ao Lar Amara, que é um instituto de deficientes visuais aqui na Barra Funda, aqui em São Paulo. E foi importante, sim. Foi importante, primeiro, para observar e aprender a forma como eles se locomovem, né? Então, eu fiquei mais de observador de algumas aulas de mobilidade urbana que eles fazem com os deficientes. E a forma como eles usam a vara, né, para se locomover. E também fiz algumas aulas, que é um curso que tem no Lar Amara para os deficientes, de cerâmica, de argila. Que por coincidência o Rubem, o personagem, também em determinado momento do filme passa por isso, né? Então foi muito bacana para poder observar e para poder observar também a variedade dos graus de deficiência que eu pude encontrar ali, porque tinham deficientes desde baixa visão até completamente cegos. E também nesse sentido para pensar como seria a composição esteticamente do Rubens. Seria um olho meio sequelado ou um olho normal, né? E aí, nesse sentido, eu e a Cris, a gente ficou se questionando por bastante tempo se haveria necessidade da gente utilizar uma lente de contato ou não. E aí a gente optou por não, assim, por ser um olho normal, até porque na história, né, na narrativa do filme, a gente descobre que o Rubem, na verdade, perdeu a visão já adulto por causa de uma doença. Então não foi nenhum acidente, nada que sequelasse esteticamente os olhos mesmo. Né? E aí, em consequência disso, eu tinha uma preocupação muito grande de como resultar esteticamente num olhar de um cego, sendo que eu não sou cego. E sem ter que ficar usando um óculos escuro, né? Enfim, o tempo todo. E aí a Cris me tranquilizou no sentido de que a gente iria construir quadro a quadro, assim como é mesmo o cinema, né? Constrói narrativa quadrinho por quadrinho. Então ela falou, fique tranquilo porque a gente vai descobrir esse olhar quadro a quadro, em função da posição de câmera, né? Em função Mas claro que assim, eu também não sosseguei, fiquei pensando, tentando descobrir meios, técnicas. Então, em determinado momento, eu saquei que se eu... Tem uma coisa, que não sei se você já percebeu, mas que meu oftalmologista diz que todo mundo tem, que é uma sujeirinha, que é uma descamação do globo ocular, uma sujeirinha que fica boiando dentro dos nossos olhos, assim. Eu acho que às vezes já sei. Às vezes você já vê, né? Sim. Ela precisa estar boiando, você está meio no contraluz, assim. Sim. Então eu saquei que se eu ficasse olhando para essa sujeirinha, um olhar que vai lá para dentro, assim, isso resultava num olhar que não está conseguindo captar aqui fora as coisas. Então era uma coisa que de vez em quando eu lançava a mão, não é 100% infalível, porque realmente é muito difícil, né? Se qualquer estímulo externo, o seu reflexo é jogar o foco para fora, né? Mas enfim, acho que no final a gente conseguiu um resultado que não compromete a verossimilhança da história, da composição. A questão é que eu imagino que exista um período de preparação, mas o período de filmagens é muito reduzido por conta de agenda, orçamento e tudo mais. E dentro disso eu pergunto como foi a sua relação com o ambiente, porque eu imagino que o seu personagem ele precisa, né, ter um entrosamento naquela casa. Se você desenvolve algumas dinâmicas, né, como por exemplo os casacos, né, como eles são dispostos e os demais objetos, houve tempo para conhecer essa A gente teve. Eu cheguei acho que 2 dias antes de começar a filmar. E foi muito importante, inclusive
no primeiro dia eu passei uma tarde com um deficiente visual da vila. E foi muito bacana porque eu fiquei super observando, né, todo como que ele se locomovia dentro da casa dele e vendo porque ele é um cara completamente autônomo, independente, assim. Acho que ele não trabalha, mas ele trabalha, faz todos os trabalhos domésticos, assim. Ele lava a louça, ele dá comida para os cachorros. E aí foi muito bacana porque eu saquei que a casa tinha algumas marcas da mão dele pelas paredes, pelos lugares onde ele sempre se apoia para ter a referência, né? Conforme ele está se locomovendo. E aí imediatamente depois dessa tarde que eu passei com ele, eu fui conhecer a casa do Ruben e falei, meninas, a gente precisa colocar marcas para a equipe da arte. Precisa colocar marcas de mão. E aí fiquei um bom período ali dentro da casa fazendo 1000 percursos que o Ruben deveria fazer dentro da casa, né? Do quarto para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para... e marcando minha mão pelas paredes. Então... em relação já à sua leitura do roteiro, quando você recebeu, é um filme que tem muitas entrelinhas, existe sempre uma linha tênue que separa a relação de pai e filha, né? Ela está em um processo de amadurecimento, o Ruben em um processo de solidão e às vezes existe até alguma conexão que vai um pouco mais do choque emocional. Às vezes existe uma aproximação física. Como você interpretou e ao receber esse texto sobre essa relação? Então, assim que eu li o texto, eu achei a história super sensível, super bonita, pensando assim na trajetória de cada personagem, né? Que é uma narrativa, um roteiro onde não acontece exatamente muita coisa, né? Aliás, é próprio da condição daquela vila, né? De não acontecer nada assim exatamente importante. Mas o que acontece é fundamental para as transformações, né? Que no caso a morte da mãe dele, assim. Então, e logo que eu li, a primeira vez que eu li, eu enxergava a possibilidade da questão do incesto e da pedofilia, assim. Achava que estava ali em potencial, assim. E de fato, assim, depois... Mas não construí o personagem pensando nisso. Para mim não era um viés possível o Rubens ter tesão ou ter interesse pela própria filha. Para mim era mais importante que isso estivesse latente, assim, como uma possibilidade exatamente dentro de todo o cenário, né? Que é aquela reclusão dos dois num casebre, isolado de tudo, né? E aí foi interessante porque quando eu comecei a ter os primeiros feedbacks do público, as pessoas falam, nossa, eu estava vendo a hora que ele ia pegar a filha, não sei o que. Então eu falei, que legal, porque de fato é uma coisa sutil assim no filme. Não está colocado como, ele vai violentar a filha, né? E dentro desse aspecto já encaixa a questão disso acontecer talvez por ser uma produção majoritariamente feminina, né? Eu acredito que talvez seja um filme que você tenha participado que exista um protagonismo tão evidente tanto na ficção quanto também na produção, né? Temos uma direção, um roteiro feito por mulheres, a fotografia, a montagem. Como foi trabalhar com essas mulheres, tanto dentro quanto fora desse canal? Foi ótimo, foi incrível. Assim, eu realmente não sei lá, para mim não tem tanta diferença assim a não ser pelo fato de que talvez não resultasse um filme tão sensível se fossem mais homens, não sei. Realmente não sei te dizer. Mas
Eu acho que assim, eu já conhecia a Cris há algum tempo, porque eu fiz outros 2 longas do Gustavo Galvão, que é o marido dela e co-produtor do Mulher do Pai. Então, e a Cris estava sempre junto nesses outros filmes, então eu já sabia do potencial dela, da sensibilidade da Cris, né? Já conhecia o curta dela, o Messalina. E já conhecendo a Cris, já intuía que seria um filme muito poético, muito sensível, né? Agora sim, eu acho que realmente não consigo enxergar a priori tanta diferença assim, pelo fato de ter tantas mulheres no filme. É que eu acredito que o resultado artístico depende muito do gênero, né? Existe talvez a questão da perspectiva, né? Mas o resultado não dependa tanto, né, dessa questão. Pra mim foi tranquilo, assim. Foi, na verdade, um prazer enorme estar com essa mulherada toda. E você tem algum projeto em vista para sair esse ano, tanto na TV quanto no cinema? E no teatro também? Olha, no teatro eu vou reestrear a peça Ponto Morto, que eu fiz no primeiro semestre agora com o Luciano Quiroli, eu e o Lute em cena. É uma peça sobre a relação de um pai e de um filho autista. E direção da Denise Weinberg, a gente vai reestrear no Sérgio Cardoso, dia 5 de julho. Vão ser uma temporada às terças, quartas e quintas. Aí eu fiz no começo do ano uma série que chama Rotas do Ódio, que não sei se vai ser lançada esse ano ainda, mas é para a Universal Channel, que é sobre a DECRAD, a Delegacia de Repressão a Crimes Raciais e de Intolerância. E foi bem bacana, um projeto bem especial. Devo rodar agora no segundo semestre um outro longa do Gustavo Galvão. Que mais? Eu acho que deve estar para sair um longa do Ristum, que a gente... Foi esse ano? Foi esse ano também, que a gente rodou esse ano, no comecinho do ano, né? E acho que isso. Vou fazer agora uma participação numa série nova da Rede Globo, mas vou participar de um episódio só. E é isso. Perfeito, muito obrigado pela conversa. Valeu, obrigado eu.